Oi, gente. Tudo bem? Bom, a Rafa me deixou com essa missão super simples, né, de tocar o barco depois de J1, J2. Mas a gente tem que continuar aqui o nosso papo. E agora a gente vai falar sobre formatos. Vamos começar aqui a esquentar sobre formatos, sobre o YouTube, Twitch, Spotify, formatos longos. E aí eu queria chamar para estar aqui comigo, primeiro, o Diogo Ferreira, da Webidia. Mari Spinelli, da GETV. Gabi Oliveira. E Vitor Oliveira. Arrasem. Boa tarde a todos. Obrigado pelo prestígio de estarem aqui para nos assistir. Obrigado aos convidados maravilhosos que estão aqui hoje para a gente bater um papo. E que papo de responsabilidade depois do elenco que estava aqui, né? Dupla JJ, a gente vai ter que compensar. Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de formatos especificamente, principalmente de formatos longos, na era em que a gente fala tanto dos formatos curtos, né? Vamos aprofundar um pouquinho dessa conversa com grandes especialistas que vivem momentos diferentes da produção de conteúdo. Só introduzindo aqui o assunto, quando a gente fala de formatos longos, e principalmente o YouTube, por exemplo, a gente está falando de um mercado que nos Estados Unidos o YouTube ele já ocupa um espaço de audiência muito maior do que as TVs e streamings em consumo de conteúdos longos, como série, etc. E isso é algo notável ou para se notar. E eu vou começar com uma pergunta velha. O YouTube e o vídeo longo do criador de conteúdo é a nova TV? A gente já escuta essa pergunta há tanto tempo. Não sei. Acho que uma coisa não substitui a outra, mas elas andam em conjunto ali. Como uma pessoa... Boa tarde, né, gente, primeiro. Como uma pessoa que tem um público que, no geral, tem mais de 30 anos, eu sinto que sim. O YouTube se tornou um lugar... Se tornou não, né? Ele já era, muito antes do Instagram, TikTok, etc., um lugar de compartilhamento e de identificação. E o que eu percebo é que, ao contrário das outras redes, né, porque o YouTube não é uma rede social, o YouTube é um aplicativo de vídeo, ele ainda funciona muito num lugar de inspiração, sim, ao invés do lugar de comparação. Porque, se a gente pensar nas outras redes sociais, principalmente o Instagram, né, com as imagens perfeitas, com as fotos, com as viagens, etc., ele é formatado para um lugar onde a pessoa se sente afastado do criador. E quando a gente retorna, no meu caso, eu retorno para o YouTube, é muito nesse lugar de aproximação com a comunidade. No YouTube, a gente cria comunidade como em nenhuma outra rede. Eu falo que quem te acompanha no YouTube normalmente sabe seu nome. Uhum. Mas quem acompanha no TikTok, no Instagram, às vezes segue um criador sem nem saber, conhece o seu conteúdo. É aquela menina que fez um vídeo sobre tal coisa. Fora que o algoritmo também vai disparando a gente ali, some, volta. Tem gente que manda mensagem assim, nossa, seu conteúdo apareceu depois de meses. E o YouTube, pelo fato dele entregar o conteúdo na medida que ele sai, eu acho que tem uma formatação muito diferente também em relação a assistir. E eu acho que quando... Boa tarde, né, gente? Tudo bem? E eu acho que quando a gente faz a comparação de TV e de YouTube, eu faço o caminho meio que inverso, mas ao mesmo tempo das duas coisas, né? Na GETV com a Globo agora, que eu sou do mundo 100% esportivo, né? Então, eu ainda consigo fazer esse recorte de transmissão de YouTube. É muita soberba, talvez, nossa, chegar e falar que um país de 220 milhões, ou ele está num lugar ou ele está no outro. Então, quando a gente fala que o YouTube é a nova TV, enfim,
A gente está falando de um nicho específico, para um público específico, com um acesso específico, com um hábito específico. Você vai falar que a televisão, a TV Globo, batendo 40 pontos de audiência, falando com 135 milhões de pessoas, ela segue sendo muito forte, mas ela não é a única. Aí você tem canais, você tem criadores, você tem personas, você tem criadores de conteúdos, você tem grupos, que aí a gente pode entrar nos grandes nichos que existem no YouTube. Então, assim, eu acho que hoje o YouTube, ele sempre foi, né? Mas a conversa ela fica mais quente, porque hoje a gente está falando para a nossa bolha, da nossa geração, que tem hábitos diferentes. Mas não é um ou outro, é um e outro, e cada um tentando buscar um negocinho. Opa, por muito tempo a TV tentou fazer como era do YouTube. Agora o YouTube também já começa a ter uma carinha com transmissões, por exemplo, igual da TV, e fica todo mundo tentando encontrar como que pega. São 220 milhões de pessoas nesse país, então é diferente o jeito de atacar cada uma. Perfeito, eu vou puxar um gancho da Gabi, que ela falou que o YouTube não é uma rede social. Ele, de fato, é uma plataforma de consumo de conteúdos longos, mas ele, de fato, não é uma rede social também? Sabe que essa aproximação com a comunidade não traz essa característica para dentro do YouTube? E já vou emendar uma segunda pergunta. Quando a gente fala de vídeos longos, de formatos longos, a gente está falando só de YouTube? Não tem outras plataformas para a gente olhar com esse carinho também? Eu nunca parei de fazer vídeo longo, tá? Eu também não. Inclusive no Instagram. Eu acho que se você entende a comunidade que você tem, fica muito mais fácil você produzir de acordo com o gosto daquela comunidade. E eu percebo que na minha comunidade funciona muito bem os vídeos longos. Receba a notificação do Instagram que não vai entregar. Você está postando mais de 3 minutos, seu conteúdo não vai ser entregue. Eu vou lá e dou ok e sigo. Vamos que vamos. E funciona. E funciona. Inclusive, assim, no meu caso, com a minha comunidade, vídeos mais longos performam melhor que se eu quiser fazer um vídeo de 30 segundos. O estranho é o normal atualmente para mim ali. É que eu acho que também é isso, né? O vídeo curto, às vezes, ele vai te entregar o número, o alcance, mas não tem etc. profundidade Mas a nenhuma. comunidade não vai existir daquilo, né? A comunidade vai nascer, talvez, não obrigatoriamente do vídeo longo, mas, gente, não dá para você falar tudo que você quer em 30 segundos, cara. É impossível. Não, e também tem o lance que, assim, eu vejo muita gente crescer muito com esses vídeos. É lógico que os vídeos viralizam com muito mais potência, mas quando você para analisar os outros conteúdos, eles não têm vazão. Tipo assim, as pessoas às vezes nem conseguem fazer um conteúdo longo, porque o público também se acostumou com esse conteúdo muito curto. E eu acho que isso, a gente já falou sobre isso tanto no Instagram quanto no YouTube, que tem gerado um processo de emburrecimento enorme, que as pessoas perguntam o que está escrito na legenda, perguntam o que está sendo falado no vídeo, porque elas assistem tudo na velocidade 2.0 e vai. E se você não explica em 30 segundos, não está bom. E a lógica do viral, quando você quer ser um criador de conteúdo profissional, eu acho que ela nem faz sentido para todo mundo. Eu lembro que, durante a pandemia, logo depois da pandemia, viralizou um vídeo meu de robô aspirador, que foi um vídeo super despretensioso. É sempre mas assim. aí ele cresceu muito. E aí muita gente começou a seguir, mas não é o meu conteúdo, aquele vídeo. Eu só estava compartilhando uma compra que eu tinha feito, que tinha achado sensacional e tudo mais. E, ao mesmo tempo que chegou muita gente que não entendia qual era o meu propósito ali na internet, qual o conteúdo que eu criava. Essas pessoas chegaram e boa parte delas já foram embora. Por quê? Porque as pessoas não se identificam com o resto das coisas que eu falo. Então, a gente hoje, eu acho que hoje até menos, mas a gente passou alguns anos muito focado, muitas pessoas focadas na viralização, assim. Mas, para você pensar como uma pessoa que vai construir a sua marca na internet, construir a sua marca como criador de conteúdo, viralizar nem sempre significa um ganho. Significa um ganho, às vezes, momentâneo ali, mas o que importa mesmo é quem você consegue manter consumindo o seu conteúdo durante anos. Eu vou só fazer um disclaimer aqui, porque assim, o meu universo ele é muito traiçoeiro, né? Eu sou uma mulher no meio do futebol. Aí, às vezes, rola um vídeo meu que viraliza, uma opinião, tá falando lateral do Mirassol em cima do Palmeiras, vem a cacetada de velho, tudo me seguindo. Aí eu sou uma mulher lésbica, com a minha noiva que está sentada ali, falo de futebol feminino, aí eu posto um vídeo
Não foi para isso que eu te segui. Eu falei, irmão, por que você me... Abre meu perfil. Tem todo tamanho, a bandeira de todo tamanho. Tem eu e ela, noivas, um anel desse tamanho. Por que você achou que o meu vídeo do lateral, do Mirassol, etc, 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 que viralizou, isso é o meu conteúdo? Porque aí, quando a pessoa entra, ao mesmo tempo, eu ganho um tanto de seguidor, aí depois os homens que viram que eu não estou afim de namorar com todos eles vão lá e vão saindo todos do meu perfil. Porque aí, quando você começa a falar do seu conteúdo, que talvez é um conteúdo mais longo e profundo, a pessoa fala, realmente não tem nada a ver com o que eu estava buscando ali. E vocês acham que essa sensação da funcionalidade do vídeo curto, principalmente depois do boom pandêmico, né, dos vídeos curtos, do pós-pandêmico dos vídeos curtos, trouxe de fato essa sensação de que o vídeo longo estava defasado ou tinha ficado um pouco de lado, sendo que no dia a dia mesmo de vocês como criadores não é exatamente assim, né? Acho que o resultado dos vídeos longos eles continuam prosperando e esse feeling pós-pandêmico dos vídeos curtos podem ter escondido ou maquiado um pouco essa sensação. E a segunda pergunta, e qual é a importância de um plano de conteúdo para vocês, criadores, dessa diversidade de formatos entre os curtos e os longos? Eu acho que sim e não, porque assim, eu crio vídeos longos, mas eu também notei de um tempo para cá, o desinteresse neles no Instagram, por exemplo. No entanto, que me deu a vontade de migrar um pouco para o YouTube. Eu comecei a criar vídeos ali de 20 minutos, 25 minutos, coisas que às vezes até eu pensava assim, gente, será que isso não está muito longo? E a retenção é completamente diferente. Pelo contrário, esses vídeos rendem muito mais engajamento do que vídeos mais curtos e que nem são tão curtos, tipo assim, vídeo de 10 minutos no YouTube, tem um engajamento menor do que um vídeo meu de 25. Eu fiquei muito impressionado, assim, foi positivamente impressionante para mim. E acho que, na segunda pergunta, a questão, eu acho que as pessoas estão, sim, voltando para o YouTube, porque elas também não estão mais se relacionando tanto com esses vídeos curtos, assim, justamente porque talvez virou qualquer coisa, sabe? Tipo assim, a pessoa faz um vídeo de 1 segundo e você olha que tem, assim, 30 milhões de visualizações. Aí você quer fazer um vídeo contando de alguma coisa e não dá em nada. E aí, ao mesmo tempo, a gente também entende que as pressões das redes estão se convergindo a vídeos curtos. Tipo, o próprio lance do Instagram, que quando você faz um vídeo com mais de 3 minutos, você recebe uma notificação dizendo que ele não vai ser entregue para um público maior. E você fica assim, gente, e aonde que estão as conversas? O que virou o sentido de uma rede social se você não consegue debater sobre um tema, se você não consegue se aprofundar sobre um tema que você olha e pensa que é de interesse geral, né? Eu acho que rolou, sim, um lugar de... o YouTube vai morrer. Rolou, sabe, em algum momento. Mas eu acho que também porque a plataforma se tornou insustentável para muitos criadores. E aí, agora, o que eu percebo do retorno é que, primeiro, que a plataforma está pagando mais. Está pagando mais do que, sei lá, às vezes eu passava 1 ano para ganhar o que eu ganhei agora no meu retorno. E aí você vê que o trabalho ali também está mais sustentável. Segundo, que as pessoas estão consumindo esse retorno para o YouTube, ele está um pouco diferente porque as pessoas querem coisas mais naturais. Eu lembro que, antigamente, quando eu gravava para o YouTube, eu ligava iluminação, botava uma câmera profissional, porque, em determinado momento, se tornou isso, se tornou quase que tentar espelhar um pouco a TV no profissionalismo. E hoje, se o som estiver bom e assim você, né, não gravar no breu, as pessoas estão assistindo, porque elas estão muito mais interessadas no que você está falando, no que você está compartilhando. E elas sabem. Esses dias eu gravei um vídeo, aí eu comecei de manhã, e aí um dos meus filhos chegou da escola, e aí eu fui terminar o vídeo só à noite. Aí eu peço desculpa, gente, agora mudou a luz, mudou tudo, desculpa. E aí, nos comentários, tem vários comentários falando, Gabi, não tem problema, a vida é assim, sabe? As pessoas estão muito mais ligadas com a realidade, que eu acho que é um reflexo dos vídeos do TikTok, porque tem muito isso, né, da naturalidade da coisa. Os virais têm muito esse local natural, filmei alguma coisa aqui e viralizou. A outra pergunta eu não lembro. Eu respondo primeiro porque... Eu já esqueci. Para lembrar. Mas, basicamente, assim, eu vejo que existe a dificuldade da plataforma, porque o Instagram, vamos combinar que não é uma plataforma para você assistir um vídeo mais longo. Vai. Ele não facilita a sua vida nesse sentido. Ele não facilita o retorno, porque no YouTube
Por exemplo, quando a pessoa para o vídeo, quando ela volta do mesmo ponto. No Instagram, às vezes passa e aí você não consegue retornar. A timeline atualiza, às vezes nem lembra você perde, o vídeo, ele foi embora. Ele foi embora. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que quando a pessoa isso já está vinculada a você, ela vai caçar o seu vídeo. E uma outra coisa muito importante do YouTube, que muita gente não sabe hoje em dia, é que, gente, o conteúdo que você produz no YouTube, ele está lá para sempre, para as pessoas buscarem para sempre. E a leva de pessoas que entram no seu canal e começam a assistir um vídeo um atrás do outro é absurdo. Isso assim. é de uma importância. Eu conheço gente que que assiste um vídeo meu de 7 anos atrás e fala comigo na rua e assisti hoje o seu vídeo. As pessoas conseguem buscar, sabe, as informações. E o Instagram não permite isso. Assim, muito difícil. O mecanismo de busca é totalmente diferente. E o que eu sinto é que, nos últimos anos, eu até produzi conteúdos legais no Instagram, mas foram todos descartados. Eles não existem mais assim na plataforma. Eles estão lá, mas a pessoa vai ficar rodando até achar de novo, quando ela poderia somente buscar sei lá, dreads da Gabi. Eu fiz um vídeo no Instagram uma vez que muita gente pergunta direto, onde está esse conteúdo? Porque a pessoa não tem paciência de ficar lá na timeline, olhando. Não, e elas também não pesquisam muito, porque mesmo com destaque me perguntam toda hora o que está ali. Isso daí é que eu acho que o universo de vocês, eu acho muito mais difícil de produzir conteúdo do que o meu, que é passivo, assim. O futebol, ele acontece, eu comento o futebol. Então, sempre tem assunto. Ele me entrega e eu transformo isso num vídeo. Vocês têm que fazer as coisas do que tira da cabeça de vocês, às vezes vira 1, 2, 3 conteúdos sobre o mesmo tema. Eu acho isso muito mais difícil, muito mais absurdo, né? Você pegar algo do dia a dia e enxergar o conteúdo ali. Mas a coisa do formato longo está de volta, ou ele nunca perdeu a sua força, né? Pensando aqui no título, é que ele existe, mas eu acho que é mais o quanto as pessoas estão prestando atenção nele. Porque, assim, eu vou opinar sobre uma coisa de esporte. Sei lá, Rebeca Andrade, medalhista olímpica, vou comentar se eu acho ela maior... Tem uma coisa assim, o Brasil não tem mais ídolos, porque eles só pensam no futebol masculino, né? Aí você vai lá e faz um vídeo sobre a Rebeca, e o vídeo tem 3 minutos. O esporte, ele te permite, porque a conversa está ali. Só que o comentário é, por que você não falou da Marta? Por que você não falou do Neymar? O Neymar não morreu. Eu falo, gente, mas está no vídeo. O conteúdo, ele existe, mas será que a audiência está parando para prestar atenção também? Porque... no meu universo, a opinião ela é muito forte. Acaba a rodada, o pessoal, Mari, quero ver você falando disso, fala daquilo. Aí eu falo, o primeiro comentário mas você não citou... Eu falei, caralho, desgraça. Meu Deus do céu, 1 minuto e 2, está ali a opinião, sabe? As pessoas querem o conteúdo, mas elas também não... às vezes não prestam atenção nas coisas. Boa. Gabi, sobre a segunda pergunta, a gente estava falando sobre o planejamento de vocês como criadores, na diversidade do plano de conteúdo. O conteúdo curto serve em um momento específico, de uma maneira de se conectar com a comunidade de vocês, e o conteúdo longo, outra. E até em plataformas diferentes ou formatos diferentes, se conectar com nichos diferentes dentro da comunidade de vocês. Talvez no YouTube vocês conversem com um tipo de público específico, no Instagram com outro, no TikTok com outro. Como é que é esse planejamento do multiconteúdo, multiformatos para vocês? Não tem. Vai. Não, eu tentei, assim. Primeiro que eu tentei, por muito tempo, entender a linguagem do TikTok, por exemplo. Porque era isso, chegava muito orçamento para o TikTok, e eu, não, vou produzir para lá. Mas não é uma plataforma que me pegou, assim. Eu não consigo entender o formato, eu não consigo falar muito rápido, eu não consigo reduzir, enfim. E aí... o que eu faço hoje de planejamento é pensar, tem um tema muito profundo que eu gostaria de falar, e que eu pesquisei, que eu li um livro, aí vai para o YouTube. Agora, para o Instagram, é isso, um conteúdo do momento, você vai comentar um assunto que está em alta, aí eu comento no Instagram. É mais dinâmico também, né? Mais fácil, porque no YouTube a gente tem um momento para gravar e a gente quer ter essa profundidade. Então, acho que com o Instagram a gente vai ali, aconteceu, comentou e foi. Boa. E a gente estava falando sobre a questão do boom pandêmico, dos short vídeos e tudo mais. Você falou muito sobre a monetização da plataforma, a gente viu alguns canais e criadores perdendo muita força no YouTube nos últimos anos,
e muitos novos criadores surgindo, encontrando aquela força que os criadores passados fazem, meu Deus, eu não consigo mais, esses números não estão chegando. Vocês acham que a gente está passando por uma entre-safra, por uma nova onda de gerações de criadores chegando no mercado? Eu não sei se seriam... Eu acho que toda hora tem gente chegando. A internet é infinita, né? Qualquer um pode ter a voz ali. Agora, no YouTube, eu entrei no YouTube recentemente, tem 2, 3 meses, e eu estou tendo um momento muito interessante para mim ali, assim, sabe? De coisas que às vezes eu achava que não poderiam agregar tanto no Instagram, mas lá estão funcionando super bem. E é justamente o que a Gabi falou. São pequenas coisas de conteúdo, que você está ali lavando sua louça e falando de alguma coisa que as pessoas se conectam com você. E eu nunca pensei que isso poderia ser um gancho interessante de pessoas conversando comigo. E você repara que isso acontece muito no YouTube, assim. Só que eu acho que também muitas pessoas pararam com o canal delas ali, e aquelas pessoas não estão usando mais o YouTube, os seguidores dali. E eu acho que as pessoas que estão chegando no YouTube não apenas são novas na plataforma, mas o público também está entrando ali. Então, fica mais fácil delas acompanharem um conteúdo se você é um seguidor novo num canal, se você é novo no YouTube, do que você tem uma conta de 16 anos e segue pessoas de 16 anos atrás. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é natural que a gente vai ter variações das gerações das grandes referências de produção de conteúdo. A gente vive isso um pouco, porque a gente consumia alguém há 10 anos, hoje a gente consome outro tipo de conteúdo, pessoas, nós somos outras pessoas, né? Então, eu acho que é natural que tenha uma mudança desse tipo de produção, como é produzido, quem está produzindo, e toda hora está chegando gente. Cara, às vezes você anda aqui, tem uma galera que tem 8 milhões de seguidores, você não conhece, cara. Você não faz a menor ideia. E é um universo que existe a parte de você, assim, é muito doido isso. É que o nosso mercado da Creator Economy ainda é um mercado muito neném, né? Ele é muito novo. Então, a gente está vendo pela primeira vez esse grande volume de troca geracional. Isso é muito legal. Mas, puxando para um outro lado aqui do nosso mercado de criação de conteúdos longos, a gente vê 2 movimentos similares. A gente vê grandes criadores... A gente fala de grade em YouTube há muitos anos. O Jovem Nerd faz isso com uma diversificação de editorias diferentes dentro do mesmo canal, desde que eles nasceram dentro do YouTube. Mas a gente vê, por exemplo, o Podpah virando um grande conglomerado de produção de conteúdo diversificado, o Flow Idem, o Achismos TV, que está diversificando o conteúdo, e diversos outros exemplos, a Dia TV, diversos outros exemplos de players que estão fazendo esse movimento. E, do outro lado, a gente vê a Globo, por exemplo, se aproximando mais da produção de conteúdo e dos canais de distribuição nativamente digital, com projetos como a GTV, ou levando produtos do digital para dentro da TV, como o caso do programa do Maurício Meirelles na grade de entretenimento da Globo. Como é que vocês enxergam esse duplo movimento dos players nativos digitais se tornando conglomerados mais próximos da TV e da TV se aproximando do canal de distribuição nativo digital? É que eu acho que antes, assim, a gente brinca muito assim, que saudade do monopólio da Mamãe Globo, porque quando você queria assistir um negócio, o jogo estava lá, o filme estava lá, mas é que você só tinha uma tecnologia e um canal para você assistir aquilo. Hoje, a gente tem diversos canais, diversas pessoas, e a gente pode acessar o que a gente gosta. Hoje, a gente tem muito mais poder de... Não gostei disso que está passando na TV. Eu pego meu celular, eu ligo o canal do Vitor e estou lá. Enquanto eu estou lavando minha louça, escovando meu dente, eu estou acompanhando o Vitor porque é um assunto que eu quero. Então, o poder está mais na minha mão. E eu acho que as grandes empresas, aí falando do caminho inverso, como a Globo, por exemplo, ela entendeu que não é um ou outro. O YouTube não é concorrente da TV. Eu estou falando com mais pessoas. Então, a gente fez a transmissão, eu estava em Salvador hoje, no caso, mas eu estava ontem fazendo a transmissão da Globo. Aí estava passando Bahia e Palmeiras. Na Globo, deve ter dado o quê? 14, 15 pontos? Você vai falar com 70, 80, 100 milhões de pessoas numa transmissão. Só que na nossa transmissão tinha 1 milhão e tanto de pessoas simultâneas assistindo ao jogo. Então, não é que a pessoa teve que escolher entre a TV ou o YouTube. Talvez uma pessoa que estava na fila no médico e queria ver o jogo, ela acessou pelo YouTube. Talvez a pessoa que estava na faculdade e não estava querendo prestar atenção na aula, não façam isso, botou lá no jogo. A pessoa estava no aniversário, no ônibus, no carro. Então, hoje, é sobre a gente... Eu acho que as grandes mídias, elas entenderam que não adianta só ela estar e falar, venham me assistir. Ela talvez vai ter que chegar nas pessoas e falar, olha, vem me assistir, eu tenho esse canal aqui. E aí ela busca criadores de conteúdo. Então, na GTV, sou eu, o Fred, tem o pessoal mais específico do futebol, né, o Jorge Igor, o Formiga, a Luana, que são... Nós éramos criadores sozinhos.
eles pegam a gente e falam, venham aqui ser os nossos criadores. Então, a grande empresa querendo ter um rosto, querendo ser uma pessoa. Então, ela vai atrás de criadores para dar essa pessoalidade para uma marca que é centenária. Então, acho que isso é legal também. O criador hoje, vocês, nós aqui, a gente tem um poder também de chegar numa Mamãe Globo e falar, Mamãe Globo, vamos fazer isso aqui assim? Isso é algo inimaginável há 10 anos atrás. Ninguém achava que ia ter uma conversão. Tipo, quando a gente comentava muita coisa no Twitter, assistindo comentarista de Twitter, de novela, essas coisas, eram universos muito distantes. Hoje em dia a internet está muito próximo da TV, assim, e a gente vê os criadores de conteúdo passando no Domingão, indo no Fantástico. Então, assim, mudou muito o formato, assim. Já estão expulsando a gente daqui a pouquinho. Eu vi só a cabeça de um cavalo, velho. Mas só para a gente fechar, então, ó, o cavalinho tá... Calma, cavalinho, já vai. Só para a gente fechar, praticar futurologia. Para onde vamos com os formatos de vídeos longos? Olha, eu acredito que a tendência é o crescimento do consumo. Primeiro, porque as pessoas estão cansadas dos vídeos curtos. E, assim, a gente já tem pesquisa, gente, sobre o efeito, né, do consumo de vídeos curtos. A gente está falando sobre o que tem causado nas novas gerações, mas a gente sabe também o que tem causado na gente. E, sinceramente, eu acho que ninguém gosta de se sentir aprisionado em relação, por exemplo, ao celular, em relação ao consumo de vídeos curtos. E o que eu vejo hoje, conversando com colegas, poxa, eu queria ficar 30 minutos e perdi 2 horas. Não está me fazendo bem. E não ganhou nada. Só perdeu, porque você fica rodando tudo. Não está me fazendo bem. Então, eu sinto que as pessoas estão sentindo a necessidade de desacelerar. E o vídeo curto vem muito nesse sentido. Acabei. Obrigada. Gente, vamos encerrar, então, senão o cavalinho vai aparecer aqui no palco para buscar a gente. Não quero essa experiência. Muito obrigado a vocês também pelo papo.